Olá, colegas. Eu sou Carmita Abdo, atual presidente da Associação Brasileira de Estudos em Medicina e Saúde Sexual, a nossa querida ABENS. Quero dar as boas-vindas aos espectadores desse webinar da ABENS. Para quem não conhece, a ABENS é uma associação multidisciplinar de profissionais da área da saúde, com o objetivo de estudo, atendimento, atualização e educação continuada em medicina e saúde sexual. A associação reúne hoje os maiores nomes, não só da medicina, como também da saúde sexual, como médicos, psicólogos e fisioterapeutas. Isso tudo distribuído em 6 departamentos e 5 comitês. Os objetivos da ABENS são a produção científica, a educação continuada, a troca de experiências e, principalmente, a divulgação para o público geral de material e conteúdo ético e de bons profissionais. E esse é mais um evento do Passarela ABENS, que é uma sequência de encontros semanais, sendo nosso último ciclo de eventos abertos a todos. Ele se iniciou no dia 3 de fevereiro e vai até o dia 28 de julho desse ano, com o objetivo de apresentar nossa associação para todos os profissionais da área da saúde que se interessam no estudo e no debate das questões relacionadas à medicina e à saúde sexual. A ABENS também é uma excelente oportunidade de networking entre os profissionais que trabalham com medicina sexual. Nos grupos exclusivos e privados de WhatsApp da ABENS, todos os associados têm a possibilidade de discutir casos reais das suas práticas diárias com as maiores autoridades nacionais da área. Se quiserem saber mais sobre a nossa associação, siga nossas redes sociais. Além da conta no Instagram, temos um canal da ABENS no YouTube e um podcast no Spotify, onde vocês encontrarão programações exclusivas e gravações de eventos prévios. Espero que todos aproveitem o evento de hoje e aproveitem a oportunidade para convidar todos aqueles que ainda não são sócios da ABENS para se juntar, então, à nossa associação. Para se associar, basta mandar um e-mail para direçãoabens@gmail.com, tudo junto, sem o tio e o C cedilha, e dizer que quer se associar. Nossa secretária, então, responderá o e-mail com as orientações necessárias para tal. E agora, desfrutem mais um sensacional evento da ABENS. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um evento do Passarela ABENS. Esse é um evento do Departamento de DAEM Endocrinopatias. Eu sou Alexandre Hall, sou médico endocrinologista e divido a coordenação desse departamento com o Dr. Messina, de São Paulo. E hoje a gente vai ter uma discussão extremamente profícua de um tema que eu acredito ser bastante palpitante, e vou ter 4 convidados para a gente poder conversar depois de uma rápida apresentação que farei para embasar essa discussão, né? A ideia é que a gente realmente tenha a possibilidade de discutir de uma maneira profunda sobre esse tema que muitas vezes ele passa batido no dia a dia de todos nós. Então, eu vou compartilhar a minha tela para vocês. E a ideia é que a gente fale sobre o fascínio pela testosterona versus a hormoniofobia. E a pergunta, qual a nossa responsabilidade sobre isso, né? Junto comigo, então, vai ter a doutora Rita Weiss, endocrinologista do Rio de Janeiro, o doutor Hernani Roden, urologista de Porto Alegre, o doutor Manuel Martins, endocrinologista de Fortaleza, e o doutor Felipe Tenório, que é urologista de Pernambuco. Então, eu remonto a história para vocês que a questão da testosterona e do testículo vem lá da mitologia, né? Na mitologia já se falava de uma situação que era a mutilação de Zeus por Saturno, aqui representada por esse afresco que existe lá em Florença, na Itália, dizendo dessa questão importante da gônada masculina que ficava exposta. Ali, na época do 4º ou 1º século antes de Cristo, a deusa Diana Efesina, ela era representada dessa forma, com
testículos sobre ela que representavam favores, boa sorte, saúde e fertilidade. Essa é uma estátua da Diana de Efesina que ainda está exposta lá em Nápoles, na Itália. Talvez a gente tenha um divisor de águas nessa história, que obviamente eu estou importando, que é o Brawl Sequard. Brawl Sequard foi um pesquisador que fez uma publicação no Lancet, em 1889, onde ele pegava e fazia autoinjeções de uma mistura de esperma, tecido testicular e sangue venoso de cachorros e cobaias. Nele, que na época tinha 72 anos. E ele falou para todo mundo e publicou que havia tido um rejuvenescimento. Isso fazia parte de uma coisa que se chamava, na época, organoterapia. E se vendia o elixir da vida, o elixir de C4. Só que isso foi tão polêmico que já naquela época, olha como é interessante, o Dr. Harvey Cushing, que é o que deu o nome à doença de Cushing, já falava que estava começando uma chamada endocrinologia, termo que é usado até hoje para falar da utilização inadequada dos hormônios, na minha especialidade médica, na endocrinologia. E isso foi demonstrado que o Brawl Sequard não utilizava hormônios naquele extrato dele, que havia uma grande diluição, e isso foi publicado em 2002, refizeram todos os estudos do Brawl Sequard, se viu que foi um dos maiores efeitos placebos da história da ciência como um todo. Sem sombra de dúvida, isso muda a história com o Butenandt, com a descoberta dos andrógenos na década de 30, aos 28 anos de idade, isolando a androstenediona, que rendeu o Prêmio Nobel em 1939. E voltou a ter toda essa história com relação à testosterona e todos os possíveis benefícios, se vendia com muita intensidade esses benefícios. E isso foi aparecendo em diversos cenários, né? No esporte, no cinema, começaram a vir os casos de doping, até chegar nisso daqui. E isso daqui é o exemplo do uso de esteroides anabólicos. Isto não é peito de frango e batata doce, que gera isso daí. Isso daí é a utilização de esteroides anabolizantes, dentre os quais a testosterona é o principal exemplo. A gente tem um divisor de águas quando a gente pensa em hormoniofobia. A urologia nos traz isso, né? Com o Dr. Charles Higgins, que fez o trabalho e publicou em 1941, e que fazia essa associação com homens com câncer de próstata. A ablação androgênica causava a regressão do tumor, o câncer de próstata seria ativado por injeções de andrógenos, e se concluiu de uma maneira muito rápida, com poucos casos, que os andrógenos causavam câncer de próstata. Isso foi tão impactante que ele recebeu o Prêmio Nobel em 1966. Né? Isso perdurou durante muito tempo. Aqui eu trago um capítulo do meu livro, que foi... é muita honra ter o Dr. Roden como um dos autores, junto com o professor Morgenthaler e com o Daniel, e justamente eles revisitam a história da teoria da saturação que o Morgenthaler trouxe para a gente, e talvez começou a mitigar essa relação entre testosterona e câncer de próstata, o que gerou nos últimos 20 anos uma série de estudos que homens que tiveram câncer de próstata evoluíram com hipogonadismo, talvez merecessem a reposição de testosterona, tirando aquele fantasma da associação direta entre câncer e testosterona. Eu faço um único preâmbulo aqui com a questão das mulheres, porque a gente fala em hormoniofobia. E esse é um grande exemplo na literatura sobre isso. O WHI, quando foi apresentado em 2002, ele caiu na mídia leiga, e aqui no Brasil teve uma apresentação de Jornal Nacional, e literalmente, no dia seguinte, onde a abertura do Jornal Nacional foi assim, reposição hormonal causa câncer de mama, a utilização do hormônio feminino na reposição hormonal feminina fez isso. Ela caiu e precisou muitos anos para a gente entender que havia uma janela de oportunidade e que as mulheres que entravam na menopausa nos primeiros anos, o benefício da reposição era muito maior do que o risco. Mas aquilo que ficou lá de 2002 do WHI perdura para muita gente até hoje. Já que falei de mulher, a gente está falando de testosterona, e a testosterona nas mulheres ganhou força nos últimos anos, na tentativa de um corpo sarado, com muito músculo, e que naturalmente não se chega até isso,
Cada vez mais aumenta o uso de testosterona entre as mulheres de uma maneira talvez bem equivocada. Se utilizam disso novas ferramentas como o chip da beleza. Aqui é uma das matérias onde eu dei entrevista falando dos riscos de situação como essa, que muitas vezes não trata doença nenhuma e enfia um monte de hormônio, dentre os quais a testosterona, para quê? Para dar um up, para melhorar massa magra, para diminuir gordura, e que é seguido de diversos efeitos adversos, né? Tanto isso é importante que nós, da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, agora, 2 anos atrás, fizemos esse posicionamento, né? Doutora Rita e eu somos autores, além de vários outros colegas, para tentar dizer aonde poderia ter a utilização de testosterona em mulheres, basicamente é na síndrome do desejo sexual hipoativo, é um nicho muito pequeno de mulheres, totalmente diferente dessa quantidade de mulheres usando e abusando do uso de testosterona de uma maneira estética ou para fins esportivos. E nós, na Sociedade Brasileira de Endocrinologia, já colocamos isso várias vezes. Não existe atualmente nenhuma indicação do uso de implantes de testosterona ou derivados androgênicos em mulheres para tratamento de doença. E o abuso, ele vem acompanhado de situações como essa. Morte, uma série de efeitos adversos que vão desde acne, pele oleosa, engrossamento de voz, hipertrofia de clitóris, doenças hepáticas e, como falei, até a morte. Então, o que a gente tem? Eu falei da testosterona, mas eu queria só salientar para vocês que quando a gente fala em hormoniofobia e uso exagerado de hormônio, essa é a nossa realidade enquanto endócrino. A testosterona é um dos hormônios que é abusados, tá? Então, a gente tem o cortisol produzido pelas adrenais, é utilizado por uma linha de médicos não especialistas inventando uma tal de fadiga adrenal que não existe. O T3 e o T4 foram usados durante muito tempo na utilização para emagrecimento, com uma série de efeitos adversos. O GH, que é um hormônio do crescimento, que tem um efeito anabólico, até hoje é usado de maneira equivocada. E ainda, no próprio pâncreas, a insulina tem efeito anabolizante, muitas vezes usada junto com a testosterona, em ciclos que fazem com que essas pessoas corram o risco realmente de morte. E aí vem a pergunta: reposição hormonal, por exemplo, no idoso saudável, é uma doença ou uma oportunidade de negócios? Isso foi um editorial extremamente palpitante de 2007. Eu estou falando 2007 do New York Times, tá? Mas também foi capa de revistas importantes como a Nature, falando aqui Juventude para Sempre, de revistas de circulação nacional aqui no Brasil. Por quê? Porque muito se falou de uma coisa do anti-envelhecimento, do uso do hormônio, e parte disso vem desse doutor, que é o Dr. Jeffrey Life. Observem essa foto é de 8 anos atrás, ele tinha 74 anos, tá? E ele queria mudar o estilo de vida, e realmente, com modificação de alimentação, atividade física, mas com uma utilização de uma quantidade de hormônios que ele advoga ser fisiológico e trazer benefícios sem riscos, o que nós discordamos veementemente. Capa da Time, de 2014, onde eles questionavam a menopausa. Olha que interessante. E falavam sobre essa indústria bilionária do uso inadequado. E aí vinha os detalhes ali. A promessa, a ciência, os riscos de uma indústria de aumento de utilização de testosterona, muitas vezes desnecessariamente. Já teve estudos que falou que durante alguma época, talvez metade dos usuários de testosterona dos Estados Unidos não tinham nenhuma dosagem de testosterona, usavam direto apenas pelos sintomas, o que é totalmente inadequado, né? E isso eu mostrei para vocês em 2014, a gente está em 2021, isso não modificou. Esse número ele aumentou cada vez mais. Durante a minha presidência da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, em 2015, soltei esse posicionamento junto com o Dr. Ricardo Meirelles, que era presidente da Comissão de Comunicação Social, falando sobre modulação hormonal, porque era a novidade que chegava. Vamos pegar e vamos dar um get-get. O paciente está normal, mas vamos botar um pouco mais. Isso não existe. Eu trato deficiências hormonais. Eu não fico modulando dentro do normal. E parte disso põe sempre no suprafisiológico, que é onde vêm os efeitos adversos. Talvez uma das maiores respostas
veio do CFM, no parecer 29/12 de 2012, sobre a tentativa de instituição da medicina anti-age no Brasil, e o tema era modulação hormonal bioidêntica e fisiologia do envelhecimento. Esse é um parecer de dezenas e dezenas de páginas, que tentou, foi entregue milhares de artigos que, quando foram revisados, se viu que a imensa maioria não tinha nenhuma evidência nenhuma evidência forte, né, quando se fez a revisão sistemática de todos eles, e o CFM concluiu isso daqui. Portanto, não se deve utilizar hormônios como terapia anti-envelhecimento com o objetivo de retardar, modular ou prevenir o processo de envelhecimento pela falta de evidências científicas quanto a benefícios e pela evidência de riscos e malefícios para a saúde. Isso vale até hoje. E, para finalizar, o que eu quero deixar claro? Testosterona baixa, ela é maléfica. Ela está associada em nós homens com uma série de alterações, aumento de risco cardiovascular, aumento de adiposidade, piora da qualidade de vida, mas o suprafisiológico é tão ruim quanto. Então, eu utilizar em quem não precisa lá em cima é um erro. Eu utilizar em níveis muito altos coloca esse paciente em risco. Lembrem que a bula da testosterona nos Estados Unidos tem um warning box sobre isso, sobre o risco cardiovascular aumentado em homens acima de 65 anos. O que eu quero? Eu quero a zona fisiológica, eu quero que o paciente fique com testosteronas dentro do normal para que tenha todos os efeitos benéficos, incluindo da esfera sexual. A gente sabe dessa associação direta da esfera sexual com níveis de testosterona, e é esse o cenário que a gente tem. Os extremos, eles são ruins, eles são perigosos, mas eu não posso deixar de tratar quem é hipogonádico, porque se eu deixar de tratar quem é hipogonádico, eu estou sendo negligente com esse paciente, que a gente sabe que tem uma série de efeitos benéficos. E eu volto para a pergunta inicial. Fascínio pela testosterona versus hormoniofobia. Qual nossa responsabilidade sobre isso? E aí, eu vou começar a convidar os meus colegas de hoje, que estão, deixa eu parar nossa compartilhamento, comigo, e eu já vou direto para o doutor Hernani Roden. Caro doutor Hernani Roden, muito bom tê-lo aqui junto. Eu gostaria da sua opinião sobre essa situação. Ainda existe uma hormoniofobia quando a gente fala da questão da próstata e da testosterona. Tu que trabalha com isso tão próximo, que esteve junto com o Morgenthaler lá nos Estados Unidos, como é que a gente está hoje, 2021? Por favor. Obrigado, Alexandre, obrigado a Bens, a direção da Bens, pelo convite. É sempre um prazer, uma satisfação discutir um tópico tão palpitante como é esse, que fala sobre a questão da testosterona, né? Eu acho que eu queria te parabenizar pela apresentação, Alexandre. Trouxeste desde a antiguidade até os dias atuais, né? A testosterona, ela sempre teve indiretamente relacionada com vários aspectos, né, do comportamento humano, né? Isso desde o período aristotélico, né, onde a castração era um aspecto assim que ele conhecia dos efeitos, mas não sabia da existência do hormônio, e depois se passou pelo Império Romano, como tu bem salientasse, até, vamos dizer assim, a sintetização da testosterona, o isolamento da testosterona nos anos 30, depois a síntese nos anos 40, depois a questão do Huygens nos anos 40, 60, e a questão toda é que em todos esses momentos, né, a testosterona ela sempre foi confundida, digamos assim, com o uso abusivo e com a questão do anabolismo, principalmente. Isso acabou criando uma imagem da testosterona muito desagradável. Eu sempre digo que desde o período que Huygens descobriu, que foi nos anos 40, 50, a relação de testosterona e câncer de próstata, até recentemente, e recentemente eu falo aí nos anos 90, né, o uso de testosterona ele era praticamente proibitivo, né? Ou seja, você acreditava, e se tinha essa informação, né,
E isso vinha dos livros textos. Me lembro quando eu fiz residência, a gente prescrevia testosterona para o sujeito, a gente pedia assim, um controle do paciente a cada 30 dias, uma coisa assim completamente empírica, né? Porque se acreditava piamente que testosterona ia causar câncer de próstata nesse indivíduo, né? Então, ela sempre teve esse lado, né? Esse lado negativo ao longo da história, né? Relacionado, né? E eu acho que a reposição hormonal, ela entra nesse contexto, ela foi mal vista, tá? Sempre, e de uma maneira assim, isso é coisa de charlatão, isso é coisa de indivíduo que faz uma medicina de charlatanismo e que não é adequada. E hoje se sabe que isso não é verdade, né? Nós sabemos cada vez mais da relação da testosterona com os vários aspectos fisiológicos, até com outras comorbidades. Em relação ao câncer de próstata, eu acho que sim, eu acho que nós desmistificamos muito essa relação entre câncer de próstata, e eu acho que eu tive a oportunidade ímpar, assim, dos anos 2002, 2003, quando fiz meu pós-doutorado, né? Justamente eu trabalhei 2 anos especificamente sobre esse tema, testosterona e câncer de próstata. Esse era o foco, de manhã, de tarde, de noite, durante 2 anos, né? E o que se viu naquela época, isso em 2002, 2003, é que tudo que se falava eram repetições sem nenhum tipo de embasamento, sem nenhuma demonstração, seja laboratorial ou mesmo clínica. E esse foi, eu acho, que a grande virada, né, da relação entre testosterona e câncer de próstata. Depois eu voltei, continuei trabalhando com a ABE durante um tempo e continuo hoje em contato bastante frequente, e cada vez mais a gente vê que isso não se sustentou, né, ao longo desse tempo. E não se teve, mesmo com o uso de testosterona, quem usa, sabe que você não aumenta a chance de câncer de próstata, e as incidências elas são iguais à da população geral, desde que você faça uma reposição eugonadal, né? Então, acho que houve uma desmistificação bastante grande nesse sentido. Deixar os outros falar um pouco. Maravilha, obrigado, Hernani. Como aqui está um público misto, para quem não sabe, o Hernani é autor, junto com o Morgenthaler, dos papers principais sobre isso, do New England até hoje, então é muito bom tê-lo aqui conosco. Vou passar a bola para a doutora Rita Vaz. Doutora Rita Vaz, abra seu microfone, e a sua pergunta vai ser justamente sobre a questão feminina, a testosterona em mulheres. Sabidamente, a gente sabe de um abuso que a gente vê nos nossos consultórios, das mulheres chegando com efeitos adversos, mas qual é, ali baseado inclusive no nosso posicionamento da SBEM, qual é o nicho que sobraria, que poderia ter alguma utilidade da testosterona nas mulheres? Boa noite, doutora Rita, por favor. Boa noite, Alexandre. Aliás, parabéns, você fez um resumo fantástico e, enfim, fica até mais fácil. Bom, em relação eu acho assim, a paciente que vai no consultório, né, existe um fascínio, né, um fascínio louco, né, que as mulheres têm pela testosterona. Eu acho que isso é muito... desde aqueles estudos de 43, né, quando se mostrou que a testosterona aumentava a libido, né, quer dizer, o desejo. E desde então, quer dizer, que se mostrou que a testosterona aumentava o desejo, as mulheres começaram a querer usar essa testosterona. Então, eu vejo um público querendo muito a testosterona por aumentar o desejo, e eu vejo essas fotos que você mostrou de mulheres mais jovens, e assim, essa coisa do ideal feminino, eu vejo muito como mulher, né, e as mulheres que eu recebo no consultório, quer dizer, se a gente pegar o ideal feminino, e aí a gente vê assim, uma mulher no Renascimento era uma mulher mais rechonchuda, quer dizer, era a mulher ideal, né? E aí depois a gente pega uma mulher, enfim, uma mulher mais magra, um quadro de Modigliani, então seria aquela mulher mais magra, e depois uma Marilyn, que seria uma mulher mais rechonchuda, quer dizer, mais curvilínea, e depois uma Twigg, que aí trouxe a mulher magricela, né?
E aí agora eu acho que a gente vê uma mulher que ela, enfim, ela se vê mais uma mulher forte, né? Uma mulher que tem um corpo que ela quer, que ela deseja e que ela pode adquirir com drogas, inclusive, com cirurgia plástica, e a sensação que eu tenho é como se a testosterona fosse a droga do momento, né? Quer dizer, e que fosse aquela droga que vai fazer com que a mulher fique bonita, traga autoestima e faça a mulher feliz. Então, isso é uma coisa que eu acho extremamente preocupante. E, assim, o que eu recebo no consultório? Eu recebo aquela mulher que está usando a testosterona, mas que ela está preocupada com isso. E aí ela chega no consultório, ela está com queda de cabelo, mas ela pode, eventualmente, querer saber se ela pode usar algum medicamento que ela possa manter aquela testosterona e fazer alguma coisa que ela possa manter aquela testosterona e minimizar a queda de cabelo. Ela não quer tirar aquela testosterona porque está fazendo muito bem. E ela quer continuar usando o chip, porque daqui a pouco ela vai precisar trocar o chip. E o que a gente pode fazer? Eu não sei se a tua pergunta também entra nisso ou isso vem um tempo depois. Depois, fazendo esse preâmbulo... Então, assim, então, essa paciente que procura a gente, ela não quer tirar essa testosterona. Eu não sei se essa é a tua pergunta. Ela quer minimizar o efeito da testosterona. E, às vezes, ela vem com a testosterona de 400, ou a testosterona de 300, e o que eu acho mais grave são pacientes, Alexandre, que elas me procuram assim, doutora, eu quando me sinto mais deprimida, eu aumento a dose. Então, eu sinto que se eu estou usando um puff, porque eu fui prescrita um puff, mas o médico disse que se eu sentisse que eu estou mais triste, ou mais, ele não usa a palavra triste, que eu estou mais cansada, eu posso aumentar. E aí a paciente, de repente, já está usando 3 porque ela não se dá conta. Então, assim, ela sente que ela tem mais, enfim, que ela fica mais bem disposta, né? Então, eu acho que a gente tem que se preocupar muito, porque a testosterona, ela aumenta, ela deixa a mulher mais bem disposta, mas ela também pode deixar essa mulher mais irritada, mais agressiva, e aí vem as mudanças de comportamento, né? Então, assim, eu acho que esses efeitos colaterais, eles vão além dos efeitos de queda de cabelo, de acne, de aumento de clitóris, enfim, eu acho que são efeitos importantes. Maravilha, maravilha. Eu ia para o Felipe, mas eu vou para o Manuel, porque eu vou pegar um gancho do que a Rita falou. Manuel, estás aí? Manuel. Okay. Boa noite, meu amigo. Eu quero um gancho em cima do que a Rita falou. Olha só, quando o colega médico, porque aqui a gente está falando do que foi, não foi a mulher que pegou e comprou na farmácia o androgel que compra sem receita. Não, é que recebeu a receitinha do médico com testosterona manipulada com puffzinho. O cara pega e fala assim, alô, se sentir algum gueri-gueri, dobra a dose ou triplica a dose. Nós estamos falando aqui sobre uma coisa chamada qual a nossa responsabilidade? Qual a responsabilidade sobre esse colega que abusa de medicamento, porque a gente está falando de medicamento, e qual é a diferença entre o remédio e o veneno? É a dose. Então, quando começa a passar do ponto, qual é a responsabilidade dele? Boa noite, Manuel. Boa noite, Rol, e boa noite aos colegas da mesa e os que estão assistindo também, né? Primeiro, eu queria parabenizar você, né? O tema é absolutamente fundamental, né? Então, basta, assim, a gente pode procurar no PubMed, mas basta entrar nos grupos de WhatsApp de médicos, que esse é um dos temas mais frequentes no nosso dia a dia também, né? Não só no consultório, no WhatsApp também. Eu queria começar respondendo, Rol, o seguinte, me permita puxar também um gancho da sua apresentação primeiro, né? Por favor. Eu acho que essa história do Brown-Séquard é absolutamente interessante e é importante para a gente entender um pouco o que acontece, né? É muito interessante que o Brown-Séquard, na verdade, aplicou placebo, né?
Porque na época, assim, isso tudo surgiu porque ele falava que ele estava se sentindo muito bem, né? Então, realmente, como você falou, um efeito placebo. Então, isso traz para a gente que um problema que está muito na base dessa questão é a parte psicológica e, eventualmente, psiquiátrica, né? Então, assim, a gente, como médico, como a doutora Rita falou, o nosso papel de educador é fundamental. O nosso papel como endocrinologista é não só tentar retirar o andrógeno e tentar paliar, no sentido de evitar que a gente tenha sintomas da falta de hormônio, quando vê uma maneira dele não sofrer tanto com a retirada da medicação, mas me parece que, às vezes... Então, nos grupos de WhatsApp, o que é que todo mundo fala? Puxa, mas eu falei para o paciente que fazia mal e ele quer continuar a usar a medicação, né? Como você falou, em relação ao médico que prescreve, né? A gente explica para o paciente qual é o normal, o que é que você espera? Você fala para o paciente, olha, essa medicação não lhe faz bem. O normal seria o paciente ir para as instituições, para o Conselho Federal de Medicina, etc., e denunciar. Por que isso não acontece com mais frequência? Eu acho que a gente precisava refletir um pouco. Assim, por que isso não acontece com mais frequência? Né? Porque se acontecesse, se esses profissionais fossem processados com mais frequência, e assim... A partir da sua gestão da SBEM, eu acho que a SBEM começou a ter um papel mais importante na parte da ética e tentar regularizar isso, mas muitos pacientes não colaboram na parte de documentar e denunciar. Então, o que me parece é que, na base de tudo, está um transtorno que muitos desses pacientes têm, um transtorno psicológico e psiquiátrico, né? Quer dizer, a gente sabe que quando você usa andrógeno, você desenvolve problemas psicológicos e psiquiátricos. Quando você suspende, também. Agora, a gente precisa lembrar que muitas vezes o paciente, antes de começar a usar o andrógeno, ele já tem alguns transtornos, né? Quer dizer, se você pega um paciente com anorexia nervosa e você fala para ele, olha, você está magra, a paciente fala, não, doutor, eu não estou magra, eu estou gorda, né? Eu estou gorda. Então, como é que a gente trata uma anorexia nervosa? A anorexia nervosa tem um papel fundamental do psiquiatra. Então, esse nosso tema que a gente está discutindo precisa ser discutido pelos endócrinos, pelos urologistas, pelos profissionais que lidam, os ginecologistas, etc., mas o papel do tratamento psicológico, psiquiátrico é fundamental, porque esses pacientes não são apenas doentes do ponto de vista hormonal. Muitos têm transtornos psicológicos muito importantes, né? É claro que a gente precisa combater essa má medicina, a gente não pode dizer, não, essa onda não tem jeito, é um tsunami, a gente tem que aceitar. Não, a gente tem que, mesmo que fôssemos só nós aqui, nós temos aqui mais de 100 participantes nessa mesa, mesmo que fôssemos só nós contra o tsunami, eu acho que a gente precisava resistir, né? Mas precisamos combater nas comissões de técnicas do CFM, nas universidades, mas a gente precisa muito acolher esse paciente, tá certo? Porque esse paciente tem um transtorno que precisa ser tratado também, porque senão a gente fala, não, pare, depois de um mês, depois de 2, ele volta a tomar, porque o transtorno psicológico, psiquiátrico continua lá. Maravilha, Manuel. Isso é tão verdade, Manuel, que a nossa presidente da ABENS, doutora Carmita Ábido, há 2 anos atrás, antes dessa pandemia, me convidou para uma mesa da presidente, na época presidente da ABP, da Associação Brasileira de Psiquiatria, no Congresso Brasileiro de Psiquiatria, sobre esse tema, né? Sobre a testosterona, depressão, violência e vínculo, era a aula que eu dei,
E é muito em cima do que tu falas. Então, e aqui na ABENS a gente tem o pessoal da psiquiatria justamente porque é multiprofissional as coisas que a gente está falando. Felipe, eu vou fazer para ti o gancho oposto. Eu vou te fazer o gancho da história do paciente que você prescreve a testosterona e o colega, não importa se é um uro, se é um clínico, se é um cardio, diz assim, aquele médico é louco, ele te dá uma coisa que faz mal, que causa câncer, talvez por desconhecimento, mas a gente sabe que isso acontece, né? Por uma hormoniofobia, por ter um conhecimento inadequado, só que ele diz para tirar de um cara que é hipogonádico e que merecia e precisaria do tratamento. Como é que a gente lida com isso, Felipe, por favor? Então, boa noite a todos. Parabéns, Alexandre, pela sua apresentação. Ela foi muito boa mesmo. E isso acontece porque a gente está vivendo, na verdade, um momento de muita polarização, né? Existem basicamente 2 grupos de médicos hoje que lidam com hormônios, são os prescritores de testosterona e os antitestosterona. E isso é muito ruim. Isso é muito ruim, porque a gente sabe que alguns pacientes realmente vão ter a indicação, principalmente aqueles pacientes mais velhos, né, que realmente têm uma diminuição maior e estão muito sintomáticos. E aí, esse é o grupo que vai procurar uma segunda opinião, porque ele tem medo da testosterona que você está dando a ele, que vai diminuir a mortalidade cardiovascular dele. Ele tem medo dessa testosterona causar o câncer de próstata, e aí vai conversar com outro médico e vai dizer, não, isso é o remédio da moda, né, não é bem assim, você não precisa, você tem que ter cuidado, porque essa testosterona pode causar o seu câncer de próstata. Então, realmente, a gente vive muito esse momento e ficamos nesse fogo cruzado, tá? E aí, eu acho que é como o Manuel falou, é muito importante com um paciente desse, perdermos tempo com ele, a gente precisa investir no tempo, na informação e explicar tudo, né? Então, uma coisa que eu acho muito importante no consultório é o seguinte, o paciente, ele pode até não fazer o tratamento que você prescreve, etc., mas ele precisa sair de lá, pelo menos entendendo o que é que ele tem, quais são as opções que ele tem, vantagem e desvantagem, e até, talvez, o que ele vai encontrar lá fora, né? E eu alerto muito a isso. Então, às vezes, quando eu pego, por exemplo, o oposto, um paciente jovem com hipogonadismo e com deficiência de testosterona. Então, eu digo, veja, você tem uma deficiência de testosterona, mas você não pode usar a testosterona por causa disso, disso e disso. O caminho é esse, tá? Não pode ser esse. Então, assim, tem que sentar mesmo com o paciente e conversar muito. E aí, a gente falou aqui, né, que a gente tem pacientes que são doentes, na verdade, que eles não são hipogonáticos, eles têm todas essas doenças que o Manuel falou, né? Ele vai ter um transtorno de ansiedade, ele vai ter uma depressão, que é como o Rita falou, né? A mulher fica um pouquinho mais deprimida, usa testosterona, vai melhorar o humor. Nós temos pacientes que têm síndrome de burnout, né? E aí vão usar testosterona para melhorar. Vamos ter várias doenças que não têm indicação de testosterona, onde a testosterona vai ser prescrita por uma questão eminentemente comercial, né? E hoje a gente tem a questão comercial muito forte. Né? A gente sabe o que é que está acontecendo com as clínicas que fazem esse tipo de aplicação. Então, hoje, a maioria dos pacientes que vão para determinados tipos de clínica, eles não vão comprar a medicação na farmácia, eles vão receber uma medicação injetável na própria clínica, às vezes até injeção intravenosa de um composto que eles nem sabem o que é, né? A gente estamos vendo aqui no chat a discussão sobre chips da juventude, da beleza. A gente não sabe, simplesmente a gente não sabe o que é que cada médico coloca ali naquele chip, tá? E a gente tem uma pressão enorme de conglomerados gigantescos de indústria farmacêutica que fazem mecanismos de compensação financeira, né? Na grande maioria das vezes financeira, para que se prescreva mais, se use mais, se manipule mais. Então, realmente, a gente tem pacientes desinformados, doentes, né, e médicos com a formação que não visam o bem-estar do paciente, certo? E, além disso, o terceiro elemento, que é a própria indústria. Então, realmente, a gente está num momento muito, muito complicado, tá? Que a gente precisa realmente abordar cada um desses agentes na sua maneira específica. Maravilha, Felipe. A questão do chip é de uns 15 webinars separados, para ter uma ideia. Daqui a umas 3 semanas, a Sociedade de Mastologia me convidou para fazer um webinar justamente com uma discussão com uma pessoa que acredita no chip.
que faz uso e grande utilidade, ele vai falar a favor, eu vou falar contra. A gente pretende que seja uma discussão realmente de alto nível, mas é extremamente polêmico, por parte pelo que tu falou, que na imensa maioria das vezes a gente não sabe exatamente o que tem lá dentro. E geralmente tem androgênios em quantidades exacerbadas que vai ter aquele benefício aquele benefício de diminuição de massa gorda e aumento de massa magra, não é com o estradiol e com a progesterona, né, Rita? É com estrogênio, é com a testosterona que vai fazer isso. Eu quero voltar... Em dose suprafisiológica. Sempre supra. Eu quero voltar para o Roden. Hernani, olha só, tu vê diferença desse perfil de pessoas que a gente está falando da clínica privada para o público, porque a gente está falando de uma coisa que tem um custo envolvido nisso, né? A pergunta é assim, a gente tem menos problema no serviço público pelos pacientes talvez não terem tanto acesso indiscriminado a tudo isso que a gente está falando? Pois é, eu estava escutando os comentários dos colegas, né? O que eu percebo e o que eu vejo, né? Eu acho que a mídia, as redes sociais, elas são muito apelativas, né? E aí existem os profissionais que, obviamente, se utilizam muito disso, né? Criando fantasias, né? Construções de corpos lindos, maravilhosos, e está associado com qualidade, com sucesso da vida, etc. Então, a rede social, ela serve muito bem para esses indivíduos que atuam justamente à margem daquilo que a gente propõe como uma coisa séria, né? Eu trabalho na Santa Casa também, onde eu tenho os pacientes do Sistema Único de Saúde, né? Lá a gente utiliza as formas mais baratas, né, obviamente, porque não, eu não tenho essa diferença entre o público e o privado, né? Eu acho que o paciente ele tem que ser tratado da maneira semelhante, né, independentemente do seu atendimento privado ou público, né? Obviamente que no privado você tem uma capacidade, uma possibilidade de oferecer para o paciente uma reposição de mais qualidade, né? E também um controle melhor, né? Então, acho que essa é a mensagem, assim, em relação a esse teu questionamento, Alexandre. Maravilha, obrigado, Roden. Eu vou fazer um único comentário de que está aqui no chat, porque foi o Ricardo Meirelles que botou, ex-presidente da SBEM, está gente aí com a BENS no departamento e no Clube dos Notáveis. Ele coloca que alguns profissionais não médicos estão prescrevendo terapia hormonal. Sim, eu dei um exemplo de uma que compra sem receita médica, ok? Sem receita controlada, uma briga, que quando eu era da SBEM, se não me engano era o Geraldo na SBU, a gente foi para a Anvisa para isso e os caras falavam, não precisa receita controlada porque não tem risco de problema. Bullshit, essa que é a verdade. Aí o Ricardo põe assim, que alguns são até agressivos, há relativamente pouco tempo, um desses usou a sigla da SBEM, da Sociedade Brasileira de Endócrino, dizendo que significava Sociedade Brasileira dos Endocrinologistas Melindrosos. Isso só mostra, eu acho que mostra o cenário que a gente vive, eu acho que o Felipe falou sobre isso, a gente tem uma situação hoje que as pessoas se acham expertas em tudo, né? Se elas não são uma das 54 especialidades médicas, não sentaram a bunda na cadeira para estudar, para fazer residência, para tirar o título de especialista, inventam uma nova especialidade médica e se acha o sabichão daquilo ali. Nós somos os retardados mentais da urologia, da psiquiatria, da ginecologia, da endocrinologia, etc. e tal. Então, realmente é um cenário difícil e que cabe a gente continuar fazendo o nosso papel, Ricardo, que é falando e falando e falando e falando. Rita, para ti de novo, querida, olha só, tu ia dar aquela continuidade e eu te cortei para agora. Então, quando a gente pensa nesse universo dos efeitos adversos do uso excessivo de testosterona, muitas vezes não é o suficiente para essas mulheres pararem, porque elas põem na balança o benefício e o risco, e o benefício significa talvez o bem-estar, a massa magra, e o risco ela não enxerga. O que faz ela parar? Aonde que a curva muda numa mulher que está usando desnecessariamente testosterona e está progredindo com os efeitos adversos? Então,
é difícil, né? Quer dizer, o Felipe falou uma coisa muito interessante. Eu acho que informação. Eu tento conversar com a paciente e explicar para ela que ela está usando doses suprafisiológicas e que, vamos dizer assim, o que ela está tentando conseguir vamos dizer assim, que a única indicação que a gente dá é a síndrome do transtorno do desejo sexual hipoativo. O que eu tenho tentado fazer no consultório e que eu sugiro é fazer um questionário. Então, atualmente, eu tenho pedido para as pacientes preencher esse questionário. E eu tenho tido, isso é recente, isso é desde o congresso passado, desde o ano passado que eu peguei esse questionário, e eu tenho conseguido que as pacientes façam esse questionário e elas mesmas se dão conta de que elas estão usando a testosterona por um motivo que não era aquele motivo, quer dizer, na verdade ela não tem desejo sexual, ela não tem um transtorno de desejo sexual, ela não está bem com o marido, ela está deprimida, porque a maioria dos casos é depressão, né? Ou modismo, ou ela está querendo ficar igual a amiga dela, porque a amiga dela está com um corpo super sarado, e é uma coisa meio de autoestima baixa. Então, assim, eu tento conversar com essa paciente, eu acho que é muito difícil, na verdade, eu confesso que eu não sou muito bem-sucedida, a maioria das pacientes não retornam, é verdade, a maioria das pacientes não retornam, talvez eu tenha um sucesso de retorno de 20%, né, das pacientes que eu consigo que elas retornem, e aí eu uso bupropiona, é uma coisa que eu tenho usado muito nas pacientes, é a bupropiona. Eu consigo tirar devagarinho a testosterona e eu dou bupropiona, dizendo que a bupropiona melhora a libido e melhora, né? Nisso eu escuto a Carmita. A Carmita uma vez falou que a bupropiona melhora, e o Ancitec, né? Que agora eu nem lembro qual é a droga, mas é um ansiolítico. E, assim, eu tento, mas, assim, esses 20% que eu tenho conseguido, mas é muito difícil, a não ser que a paciente também tenha perdido muito cabelo, então aí, e tento encaminhar para o psiquiatra, mas as pacientes não aceitam o psiquiatra, aceitam, às vezes, psicólogo. Então, eu acho que a gente está diante de uma coisa que é cultural, é social, é mídia, né? E eu acho que, assim, a gente tem que informar, e uma coisa que eu sugiro muito é que a gente possa usar a questão da especialidade, né? A gente possa reforçar, que a gente possa colocar mais que a paciente procure especialista e fazer mais campanha, né? Uma coisa que eu sugiro, aquela coisa que você sempre fala, Alexandre, eu tenho usado muito, procure usar medicamento que tenha bula. Se você vai usar um medicamento, peça a bula. Se o chip não tem bula, não use, né? Se você vai usar um medicamento que não tenha bula, desconfie, né? Compre coisas em farmácia. Eu uso muito aquele formulário que a gente tem de menopausa, que a gente diz, não recomendamos manipulação, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que informar, eu acho que isso é o que eu tento fazer no consultório. Maravilha, Rita, maravilha. Eu vou fazer um rápido comentário do que está vindo aqui no chat, para a gente ser dinâmico. Como a gente está num evento que é aberto para médicos e não médicos, como vai ficar isso aberto depois no YouTube? Aqui cabe explicar que existem formulações injetáveis no Brasil, Durateston e Deposteron mais antigas, um destilato de testosterona com alguns nomes comerciais que são injetáveis, necessita uma receita controlada, que fica uma parte retida na farmácia, tá, com prescrição de no máximo 60 dias, e existe o androgel, que é um medicamento também, uma testosterona gel, só que ela não exige receita controlada. Todos são bons, os remédios são bons, o problema não é o remédio, é como as pessoas usam o remédio. Esse que é o rolo. Porque senão vão demonizar onde que não tem. Não tem. E o Roden escreveu um negócio ali do lado que é interessante. Na realidade, o que tem valor de mercado como anabolizantes são as injeções baratas antigas, porque vai usar dezenas dela. O cara não vai enfiar
10 ampolas de um decilato de testosterona num mês. Ele vai ficar pobre. Ele não vai fazer 20 sachês de androgel por dia. Não vai ficar pobre. Vai usar essas formulações e mais. Formulações que vêm de fora. Estanozolol, decadurabolin que está fora do mercado, hemogenin. Aí a gente vai para um outro universo que não é o que a gente está hoje. Manuel, vamos lá, Manuel, meu amigo. E o desafio para a gente, então, eu vou juntar o que tu falou antes, o que a Rita falou agora. A Carmita apareceu ali no fundo do marido, ela está como coadjuvante hoje. Como é que a gente faz para trazer o pessoal da saúde mental, da psicologia, da psiquiatria, para esse paciente se sentir mais confortável, que a Rita falou que quando manda, ele não vai. Eu quero só dizer rapidamente a minha experiência, talvez a especialidade que eu mais receba paciente hoje em dia é da psiquiatria. Então, esse fenômeno das aulas no Congresso Brasileiro de Psiquiatria está fazendo o fenômeno inverso, Rita. Talvez a psiquiatria está mandando para a gente, porque chega lá, a coisa não manda e, de repente, chega na gente. Manuel, por favor. Eu acho que a porta, a própria doutora Rita já falou, né? Eu acho que a porta é o psicólogo mesmo, né? Porque se você falar para qualquer pessoa para procurar um psicólogo, assim, todos nós temos questões, né? Não é possível que é difícil você negar uma terapia, né? Acho que todo mundo precisa de uma, né? Então, assim, eu acho que é bem mais fácil. Talvez realmente se você colocar direto para o psiquiatra, fica difícil, tem uma barreira. Mas eu acho que o psicólogo, o psiquiatra, ele manda para a gente, né? Mas a gente talvez não consiga mandar para o psiquiatra. Eu acho que a mediação do psicólogo aí, eu acho que é fundamental. Sim. É a grande dica. Maravilha. Felipe, voltando de novo para ti, eu quero resgatar de novo a próstata. Eu acho que ainda tem, apesar do Hernani ter falado que a gente evoluiu muito, e desde a época que ele foi lá para Harvard, desde aquilo, todos esses 20 anos aí, houve uma evolução, mas vocês não acham que quando saem das capitais, e aí nós estamos aqui todos em capitais, maiores e menores, é Porto Alegre, é Rio, é Recife, é Fortaleza e é Florianópolis. Quando a gente sai das capitais, o problema é outro, o conhecimento é outro, o preconceito ou então o entendimento ainda de que testosterona faz mal e vai dar problema na próstata não é ainda uma verdade num país gigantesco como o Brasil, até porque quem dá aula, como a maioria que dá e foi para lugares do interior, sabe que as perguntas às vezes vão por esse caminho. Queria ouvir o que tu tens para falar sobre isso, Felipe. Eu concordo, eu acho que o preconceito é ainda maior, principalmente se você for pegar a população que vai ter a maior preocupação com isso, que é a população mais idosa do interior, eles vão ter muito mais medo, certo? De usar testosterona. Mas tem uma outra coisa que eu gostaria de ressaltar aqui. Hoje a informação, ela corre muito mais rápido, né? Então, você tem também a parte daquela população idosa que vai ter acesso ao YouTube, à internet e tudo. E aí, nós temos a medicina baseada em evidência, né, que é o que a gente pratica, a gente tenta praticar, que não é tão fácil, porque até nela você precisa ter um senso crítico muito bom. Mas hoje o que a gente está imperando muito é a medicina baseada em mídia social, né, baseada em aulas de YouTube, aulas de Instagram, e isso é perigosíssimo, nós temos vários colegas médicos, certo? Formados em YouTube, formados em Instagram, e o alcance disso é absurdo, né? Então, assim, você está no interior, você vai ver aquilo ali, você vai se maravilhar, às vezes você não teve a oportunidade de ter acesso a um profissional bom, que mostra o outro lado da moeda, a medicina realmente baseada em evidência, e aquilo aí é maravilha. Então, tem vários pacientes que vêm do interior bravo, com aula de uma pessoa que fala muito aí, que todo mundo conhece, e para você explicar que aquilo não é verdade é muito difícil. É muito, muito difícil, sabe? Muito difícil mesmo. O dinheiro hoje faz a evidência, a verdade é isso, né? O dinheiro, na verdade, forja a evidência. Então, fica muito difícil mesmo. Então, acho que há um papel das sociedades que representam as especialidades médicas de trabalhar muito com isso também, sabe? A gente precisa estar muito presente nessas mídias sociais também, botando divulgação para poder fazer um contraponto, tá? No final, quem vai decidir é o paciente, mas ele pelo menos precisa ter acesso também à informação de qualidade. E aí, quando a gente fala da próstata, tudo fica muito mais complexo, né?
professor Hernani, ele é especialista nisso, ele já escreveu vários livros, grande parte dos trabalhos que a gente lê hoje foram publicados por ele, e a gente sabe que ainda é difícil, né? Ainda é difícil, principalmente agora quando a gente avança no tratamento do hipogonadismo relacionado ao simultâneo ao câncer de próstata, fica ainda mais complexo ainda. A gente tem esse problema, então a gente tem esses dois extremos que precisam ser muito bem trabalhados com a informação. Obrigado, Felipe. O Márcio colocou aqui, lembrar que em 2019 a SBU emitiu um comunicado alertando sobre o uso dos implantes subdérmicos e não autorizados pela Anvisa. E a SBEM em 2015 e a Febrasgo em 2018. Márcio, as sociedades elas soltam esses posicionamentos, elas servem para os médicos sérios utilizarem no seu consultório, mas não tem valor de lei, não tem valor nem, inclusive, de absorção por Ministério da Saúde. Infelizmente, as coisas caminham por lugares diferentes. Cabe, sim, às sociedades soltarem isso, e cada uma fez o seu papel, alertando sobre essa situação. E nós temos que replicar. Então, cada um de nós, na sua especialidade, tem que replicar o da sua área, que isso é importante. Hernani, ontem eu estava dando aula na graduação de medicina aqui da Federal, e as aulas estão online, né? E que é uma nova dinâmica, um get todo esquisito. A minha aula era de gônada e caiu nisso, né? Porque os alunos veem uma aula gravada, recebem um negócio e entram ao vivo comigo para tirar as dúvidas durante 1h30. Meu amigo, como é que a gente vai convencê-los do que o Felipe falou? Como que a gente convence de que o certo é o certo, que não é o midiático, porque eles vieram com nomes que eu não vou citar aqui, porque isso vai ficar gravado, com 500, 600, 800 mil seguidores, como se fossem donos da verdade, e que só falam bobagens, né? Como é que a gente faz isso? Como é que tu estás fazendo aí para a gente convencer essa geração que vai chegar no mercado? E lembrando que dá dinheiro, e por esse lado negro da força, dá dinheiro. Então, como é que a gente convence hoje que tem que fazer o certo, que dinheiro vai vir se tu for um bom médico? Como é que a gente faz, Hernani? Essa é uma questão bem complicada, porque você vê isso assim com muita frequência, né? Teu aluno, né? Na mídia, na rede social, 2, 3 anos depois, fazendo uma medicina à margem daquilo que é o correto. Eu acho que nós, como educadores, né, o que nós temos que fazer é dar um exemplo, né? E sempre primar pelo que é o correto. Enfim, o que o indivíduo vai fazer depois é muito difícil a gente poder definir, né? Ou seja, eu acho que é de salientar cada vez nas aulas, manter a seriedade e tentar convencer eles, né? Usando justamente esses exemplos, né? Que a medicina ela é uma ciência, uma arte, e ela tem que ser bem feita, né? O ganho secundário, que seria o recurso financeiro, enfim, a remuneração, é uma consequência de um trabalho bem feito, né? E pelo exemplo, né, Alexandre? Eu acho que pelo exemplo, pela tua conduta, né, que vai fazer com que a gente consiga, pelo menos, passar a mensagem assim do que é o correto, né? Concordo, assina embaixo, meu amigo. Tenho certeza que todos aqui assinam embaixo. Rita, para ti eu vou soltar essa. Não seja explícita demais, como eu falei, aqui tem um público leigo e de especialistas. A Stane de Paula pergunta, então, mas apesar de não existir uma droga para tratamento da disfunção do desejo hipoativo no mercado, como vocês sugerem o tratamento com testosterona? Então, isso é que é um problema. Nós sugerimos, apesar da gente saber, né, que a manipulação de hormônios é muito complicada, porque os hormônios são substâncias difíceis de ser manipuladas por causa da pureza, enfim, a gente sugere a manipulação. Saiu um posicionamento global onde eles têm tanto medo da manipulação que eles sugerem
que as medicações para homem sejam usadas para mulher. E aí é muito complicado, porque aí eles sugerem que pegue uma seringa, e aí dilua nessa seringa. Mas, enfim, a gente sabe que o pH, enfim, a espessura da pele do homem é diferente. Então, assim, nós optamos no nosso posicionamento de pedir para fazer essa manipulação. Então, a gente pede para manipular, tá? Então, essa como no nosso posicionamento, a gente sugere manipulação. É isso, Stani. Na realidade, a gente não tem formulações de testosterona pronta no mundo. Existia um adesivo de testosterona que, infelizmente, saiu de mercado por não vender. Olha como isso é louco para mulheres. Sim, na Europa. Na Europa, Então, eu acho que tem uma coisa que é importante para ser falada. A libido feminina tem que ter mais coisas para a gente poder ajudar, além da questão da parte da saúde mental. Fala, Rita. Então, eu tinha... a Carmita tem um questionário que ela fez, que eu acho que seria interessante que a gente pudesse usar esse questionário. Apesar de que, assim, é aquela coisa da psiquiatra, né, da psiquiatria, que assusta um pouco. Então, tem um questionário que foi na época que enfim, é um questionário americano, mas eu tenho usado esse questionário. Então, a gente pode pensar, de repente, se não vale a pena colocar na página da SBEM, se a Carmita permitir, e esse outro questionário também, que é adaptado, para que a gente possa fazer com que essas mulheres que procuram a gente possam pensar um pouco mais se ela realmente tem um desejo sexual hipoativo, ou se ela tem alguma outra coisa, e aí fazer ela pensar e a gente poder, enfim, ter uma consulta. Enfim, eu não sei, é uma ideia que eu tive que talvez a gente possa amadurecer mais em outras reuniões. Já foi falado em outras reuniões, na realidade não seria no site as especialidades também, porque a utilização é médica, não tem problema nenhum, tá? Sim, mas sim. Com certeza soma sim. Manuel, olha só, tu mora numa cidade onde tem uma pessoa bem polêmica no Brasil, que forma um monte de gente de tudo isso que a gente está falando, né? O senhor sabe exatamente do que eu estou dizendo. Tu percebe que a manipulação é muito forte aí em Fortaleza, de hormônios de uma maneira geral? Muito, né? Assim, é como eu falei, assim, dava para fazer um compêndio, só com as receitas que a gente recebe pelo WhatsApp, né? É aquele ditado, você, pelo milagre, você conhece o santo, né? Então, você até, às vezes, quando o colega esconde o nome do prescritor, você nem precisa ver o nome, porque você sabe quem é e tudo, né? Apesar do que, assim, eu acho que isso é no Brasil todo, né? Hoje em dia, eu acho que, infelizmente, a informação de boa qualidade não tem fronteiras e a informação da deformação também não tem fronteiras, né? Então, e assim, a gente vê gente manipulando hormônio tireoidiano, né? A gente discutindo a dificuldade da testosterona para mulher, etc., né? Mas aí é porque realmente não tem. Mas hormônio tireoidiano, que a medicação de farmácia é super confiável, né? É vista pela Vigilância Sanitária, pela Anvisa, é barata, e algumas pessoas ainda manipulam, né? Então, infelizmente, a manipulação é um problema realmente para nós todos. Não, perfeito. Alguns comentários rápidos. O Ricardo Meledes para ti, Hernani. Albert Schweitzer dizia que o exemplo não é a melhor, é a única forma de ensinar. Muito bom. Boa, mestre Ricardo. Boa. Resumiu, acabou essa conversa. Não se fala mais isso. A Carmita botou para todo mundo, pode ser facilmente acessado, mas vou colocar no site da ABENS, ou seja, a Carmita está resolvendo o questionário.
Se falou aqui se isso é tema masculino e feminino, estamos falando de testosterona, falando de homem, falando de mulher. O importante é discutir essa questão da hormoniofobia e do uso exagerado, né? Então, esse que é o mote do que a gente está falando hoje aqui, e é nesse sentido, né? E tu, Felipe, como é que tu vê essa questão aí em Pernambuco, pensando que Recife é uma cidade gigantesca, né? Esse cenário ele se repete no dia a dia. Eu não lembro, além da clínica privada, se tu está em serviço público, como é que tu enxerga isso? Então, você perguntou ao Hernani se você notava uma diferença, se ele notava uma diferença, né, na clínica pública e privada. E assim, eu vou dar a minha visão. Como eu trabalho muito com infertilidade, eu recebo muitos pacientes que fizeram uso de testosterona ou anabolizantes, enfim. Eu noto uma grande diferença atualmente nesses dois públicos, certo? Por quê? O público que vem no meu consultório privado é um público que está usando aquelas formulações prescritas nas clínicas de anti-aging, etc., né? Que tem muitos ésteres e tal, muita oxandrolona, nandrolona, mas que já vem com algumas medidas utilizadas para mitigar, né, os efeitos colaterais. O pessoal do público, infelizmente, eles têm os mesmos anseios. Todos nós, seres humanos, temos os mesmos anseios, né? A diferença é que as ferramentas que nós vamos utilizar para chegar. Eu vejo hoje muito no público ainda o contrabando de medicação, e não só isso, o uso de medicações que não são aprovadas para fins humanos, né? E aí, você já citou várias, e isso é mais difícil ainda, porque esse pessoal, eles chegam com um dano muito maior à fertilidade e aos outros sistemas, tá? E nós vamos precisar usar medicações mais caras, né, para fazer o contrabalanço, e muitas vezes eles não têm acesso a essas medicações, não têm acesso a outros tipos de tratamento de infertilidade. Então, veja que situação difícil, né? Então, esse tipo de coisa ainda aumenta o gap que a gente tem na questão da saúde. Manipulação, Alexandre, aqui infelizmente, é o comum, né? É o comum, na verdade. Hoje, a maior parte das testosteronas que eu vejo colegas prescrevendo são manipuladas, né? Isso é impressionante. Aí eles prescrevem, não, porque é bioidêntico e tudo, e a gente sabe que é a mesma coisa, não muda, né? É a mesma medicação, às vezes até menos. E às vezes eu me assusto, porque um paciente vem, eu estou usando testosterona, e quando você vê, os hormônios não são compatíveis com os testosterona. Deus sabe lá o que é que essa pessoa tá usando ali, né? Se a gente sabe que tem se prescrito muitos SARMs, e aí se prescreve de uma maneira que a gente não consegue entender isso na bula. Então, isso é muito complicado, sabe? É muito complicado. Essa questão da manipulação, ela precisa ter um freio. A Anvisa precisa regulamentar mais isso. Isso a gente não só vive aqui, esse é o mesmo problema nos Estados Unidos, né, em outros países que tem uma questão de manipulação mais liberal. E eu diria que isso foi o que iniciou toda essa questão do uso da testosterona, do abuso da testosterona, porque se não desse dinheiro, né, se não tivesse o contraposto, que a gente sabe que muitos médicos recebem da indústria, provavelmente não seria tão apelativo. E aí, como é que a gente pode combater isso nas escolas de medicina? Infelizmente, hoje, um médico que ele é um médico bem-sucedido é um médico com dinheiro. A gente vê pouquíssimas pessoas indo atrás de especialização, pouquíssimas pessoas indo atrás de publicação científica, de escrever, né, de fazer um doutorado bom, um mestrado bom. A gente vê cada vez mais as pessoas saindo da faculdade, querendo fazer um curso rápido para poder abrir um consultório, indevida para abrir um consultório bonito e começar a vender remédio. Então, a gente precisa realmente focar muito na formação dos médicos que estão vindo e resgatar isso, que ser médico bem-sucedido não é o quanto de dinheiro você ganha, é o quanto de pessoas você consegue ajudar. Eu acho que essa é a grande lição que a gente precisa deixar para os médicos que estão sendo formados agora. Maravilha, Felipe, maravilha. A Lúcia botou aqui, excelente discussão, gostaria de deixar uma contribuição, nós escrevemos o passo a passo para o diagnóstico da disfunção sexual para os ginecologistas, disponibilizado no site da Ferbasgo. Aquilo que eu falei, Lúcia, nos sites das sociedades médicas, tem que estar na Ferbasgo, na SBEM, na SBU, em todo mundo. Quanto mais informação tem que ser divulgada, informação boa, não informação ruim.
tá? Eu vou começar a passar a palavra para cada um de vocês para fazer as considerações finais. Eu vou seguir a mesma sequência e depois eu faço o encerramento. Vou primeiro passar a palavra para ti, Hernani, por favor, tuas considerações finais sobre esse tema que a gente abordou hoje. É um tema muito interessante, Alexandre. Obrigado aí pelo convite, parabéns aí pelos demais membros, pelo público aí que nos acompanhou, né? Eu acho que é isso, né? Essa é uma forma de educação médica continuada, a gente tem que manter essa linha, manter essa diretriz e fazer uma medicina sempre séria, né? E de acordo com aqueles preceitos básicos, né? De não fazer o mal e sempre tentar ajudar o paciente. Eu acho que esse é o elemento central em tudo isso. Queria agradecer e estou à disposição para eventuais discussões futuras. Obrigado. Obrigado, meu amigo, excelente. É importante ouvir as suas palavras, da experiência, e isso contribui para todos nós que estamos aqui nessa participação de hoje. Rita, por favor, tuas considerações sobre esse tema de hormoniofobia, sobre o que a gente falou hoje, por favor. Eu queria parabenizar, recebi esse convite, foi realmente muito bom, Alexandre, e eu acho que a gente tem que conversar mais sobre isso. Acho que esse tema é um tema, enfim, e eu acho que informar, né? Eu acho que discutir isso com outros colegas e essa coisa de, enfim, eu acabei assim falando essa coisa que a Carmita acabou de disponibilizar o questionário dela. Eu acho fantástico isso. Eu acho que se puder todo mundo poder usar isso, eu acho que é um instrumento, né, que a gente pode usar para poder identificar mais as pessoas que precisam, e eu acho que a gente é médico para ajudar, né? E eu acho que a gente tem que ajudar a identificar as pessoas que precisam, enfim, ser tratadas e que tipo de tratamento elas precisam. Então, eu gostaria de parabenizar vocês todos, eu gostei muito de ter participado dessa discussão, e muito obrigada. Boa noite a todos. Eu que agradeço, Rita. Obrigado pelas palavras, pelas considerações, sempre somando muito. Meu caro amigo Manuel, me conte suas considerações finais aí, por favor. Pronto, primeiro quero muito agradecer aqui o convite para a participação, aprendi muito também com os colegas, e eu estava pensando aqui o que falar por último, né? O pessoal que dá aula de diabetes, suas aulas de diabetes sempre são excelentes, né, Ron? O pessoal do diabetes gosta muito de colocar sempre aquele slide que é um iceberg, né? Então, lá em cima, a amostra de todo mundo tem a hiperglicemia. E a base do iceberg, que é a base de tudo, que é a parte mais importante, tem lá a resistência à insulina, etc., né? A gente também está vendo outra coisa que é um iceberg também. O uso de anabolizante está lá, é a parte visível do iceberg. Agora, a base de tudo, e que a gente precisa realmente trabalhar, são os motivos que fazem as pessoas a buscarem isso, né? As questões psicológicas, o Felipe colocou muito bem da parte médica, a questão da indústria, enfim, dos ganhos, os ganhos que alguns profissionais têm nessas prescrições, né? Então, assim, a gente realmente tem que combater na base. E, às vezes, a gente se cansa, a gente acha que a luta é uma luta que é difícil. Eu acho que nunca vai ser erradicado, né? Se desde o Brown Sequard as pessoas usam testosterona sem indicação, né? Não vai ser agora, em 2021, que a gente vai acabar com isso. Mas, assim, essa luta merece ser lutada, e a gente consegue realmente convencer muita gente para sair dessa... Vamos continuar lutando, Ron. É isso aí, meu amigo. Obrigado pelas palavras. Felipe, por favor, suas considerações finais. Eu gostaria de agradecer o convite para participar dessa discussão, muito interessante. Espero que essa discussão, Alexandre, você leve ela para vários outros fóruns, porque eu acho que é a partir de informação, tá, que a gente consegue mudar isso, e aí informação para médicos e informações para o paciente, né? A gente precisa estar
está atuando em todas as frentes, médico, paciente e indústria. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo convite e parabéns pela coordenação, foi excelente, muito boa. Obrigado, Felipe. Eu, primeiro, antes das considerações finais, quero agradecer realmente a vocês quatro pelo aceite de estar a quarta noite discutindo, a gente trabalhou o dia inteiro, obrigado mesmo, obrigado a todos que estão nos ouvindo, espero que todo mundo esteja bem e saudável em casa, no meio dessa loucurada que a gente ainda vive, né? E eu termino utilizando, primeiro, a gente está falando aqui de hormônio, hormônio é prescrição médica. Então, tudo que for prescrito por não médico é simplesmente exercício ilegal da medicina. Ponto. Segundo, nós médicos podemos ser punidos de 3 maneiras: imperícia, imprudência, negligência. Então, quando eu dou hormônio desnecessariamente, eu estou caindo em imperícia e imprudência. E quando eu deixo de dar para alguém que precisa e tiro de alguém que precisa, eu estou caindo em negligência. Então, aqui tem simplesmente uma questão ética de tudo que a gente está falando. Então, continuamos voltando para aquilo que o Hernani falou lá atrás. O certo é o certo, não tem meio certo. A gente tem que fazer a medicina certa, diagnosticar corretamente, tratar corretamente, acompanhar corretamente. Isso que faz da medicina ser uma arte, não é uma matemática. E cabe a nós perpetuar isso, apesar da modernização. Eu fiz um editorial da SBEM, quando eu era presidente, falando da chamada medicina moderna, e as pessoas querem chamar má prática médica de medicina moderna. Não, o certo é o certo, e o que a gente fez hoje aqui foi discutir sobre o certo. Tomara que a gente tenha tocado aqueles que tinham dúvida do que era para fazer certo. Eu vi que tem alguns residentes aqui que aprendam que vale a pena seguir o caminho correto, porque é o único que faz tu dormir à noite e colocar a cabeça no travesseiro. Eu devolvo a palavra para o Hernani, que quer complementar alguma coisa. É muito boa essas suas colocações, Alexandre, porque normalmente, às vezes, a gente fala com uma visão negativa da reposição hormonal. Eu acho que não é isso que a gente quer o uso correto. Tá? Sim, o uso correto para quem também precisa. E isso envolve uma questão de dignidade do ser humano, ou seja, nós não podemos ser negligentes em dar para o indivíduo uma qualidade de vida que ele pode usufruir com a reposição. Então, não é uma visão negativa que a gente quer passar da reposição, mas sim o uso correto, adequado, ético, né? E que envolve uma questão de dignidade. Muitas vezes tu pega um sujeito com deficiência de testosterona, níveis de castração praticamente, e você não vai fazer reposição hormonal porque eventualmente tem um medo fictício de alguma situação que não tem nenhum tipo de evidência. E aí você está negando para esse indivíduo um direito que ele tem, que está relacionado à sua saúde. Só fazer esse detalhe, porque muitas vezes a gente só tem um aspecto negativo da reposição, né? E não, reposição é um negócio bom, adequadamente direcionada, né? É uma situação que pode mudar muito a vida do sujeito. Assino embaixo, obrigado por complementar. Finalizamos com as palavras do professor Hernani. Agradeço a participação de todos, desejo uma boa noite.